Comecei a gravar então, pessoal, e comecei a compartilhar a tela. E esse material, então, que estava ali, falava exatamente sobre a questão do ciclo de vida de um software, né? Quando a gente fala a palavra ciclo de vida, e a gente tem uma série de proposições para isso, né? Mas ciclo de vida já nos dá a entender de que o software ele tem um início, um meio e um fim, né? Eu gosto muito de dar o exemplo, né, de quando a gente fala sobre ciclo de vida, por exemplo, da questão do Word da Microsoft, né? Para quem começou a usar computador lá na década de 90, né, quando a gente teve as primeiras máquinas, os primeiros contatos com a computação, a gente tinha lá primeiro era um WordStar. Se eu perguntar para vocês o WordStar, eu acho que ninguém aqui deve ter usado. Eu conheci ele, eu não usei ele, eu conheci, né? Ele era um editor de texto que funcionava no DOS, né? Então ele tinha uma interface gráfica que não era gráfica, na verdade, era uma interface de texto, né? Que permitia que se fosse feito algumas coisas de edição. Era uma evolução da máquina de escrever, né? Na verdade era isso. Mas ele já era um software, né? Ele já tinha sido pensado. Provavelmente os requisitos que foram levantados para a criação daquele software, eles foram baseados na forma como nós tínhamos a escrita naquela época, que era justamente com a máquina de escrever. E com o design do computador, teclado, enfim, se moldou, né? Se viu, olha, a gente precisa de um editor que permita que se escreva, que se apague aquilo que se escreveu, que se possa colocar letras em negrito e tal, que sublinharam aquelas funções mais simples que a gente consegue visualizar um alinhamento, que a gente consiga controlar a margem, que eram as coisas normais que se tinha na época, né, para se colocar. O que acontece? Hoje em dia, se a gente for pensar em ciclo de vida, o WordStar, esse software lá de 1994, 93, não lembro qual é a data dele, ele já não existe mais, né? Ele teve o seu ciclo de vida, ele foi projetado, ele foi analisado, ele trouxe uma funcionalidade nova para um determinado período que ele foi necessário e ele teve o seu fim, né? Ele acabou. Porém, né, esse fim do WordStar ele faz com que surgisse outros tipos de software que fossem similares a ele e mais ainda, com algumas funcionalidades que fossem melhoradas, como por exemplo, a gente pega o Word 6.0, também lá das antigas, né? Também lá de 1900 e final de 1900, né? Já mais para o final. O Word 6, ali por 95, 96, eu acho que era mais ou menos a época dele, ele já era um sistema operacional, um editor de texto que permitia que a gente tivesse todas as funcionalidades que o WordStar tinha e ainda algumas a mais, como, por exemplo, um revolucionário corretor ortográfico, né? Que era algo que nós não tínhamos anteriormente. Como é que funcionava o corretor ortográfico do Word 6.0? Aquelas palavras que você tinha dificuldade, você entrava numa base de dados própria do Word 6.0 e você cadastrava elas. E aí, toda vez que você digitava aquela palavra, ele fazia a correção. Ou seja, não era nada automático. E aí, se a gente for fazer um pulo, um salto para o que a gente tem hoje, aí não precisa nem falar nem só da questão do Word, mas a questão do LibreOffice aí, do Writer, a questão ali dos docs, que a gente também consegue fazer a edição de texto e tantos outros editores que surgiram, a gente consegue visualizar que muitas das funcionalidades que nós temos hoje, por mais avançadas, né, algumas que fazem mala direta, fazem sumário automático, coisas que há muito tempo atrás a gente não tinha, mas que elas foram incrementando. Então, o ciclo de vida de um software, assim como esse exemplo que eu dei para vocês, ele começa a partir de uma determinada análise, de um determinado requisito, e ele vem perfazendo, né? Ele vem perfazendo uma evolução constante, trazendo para nós novas funcionalidades e possibilitando que novos softwares surjam a partir dele. Mas o software em si, ele acaba tendo um fim. Se a gente for pensar assim, o Word teve um fim? Não, o Word da Microsoft lá não teve um fim. Mas o Word 6.0 ninguém mais usa, né? O Word 97 ninguém mais usa.
né? Ou então, assim, a gente tem uma série de softwares que acabam em desuso em função disso. Existem alguns paralelos, algumas particularidades em relação a isso que fazem com que a gente tenha uma noção um pouquinho diferente, né? Tem um exemplo agora já deve estar modernizando um pouco mais, mas algumas empresas que começaram a trabalhar com uma determinada linguagem de programação, né, como COBOL, por exemplo, que já é uma linguagem de programação em desuso, né? O COBOL não deixa, ele é uma linguagem de programação, mas não deixa de ser um software. É uma linguagem de desuso, mas ainda existem muitos sistemas que têm a base do COBOL e que precisam de programadores COBOL, porque o volume de dados que tem armazenado é muito grande, por assim, de pegar um exemplo assim, do Banco do Brasil, né? Imagino, ou o risco que a gente tem do erro, né? Por exemplo, de uma determinada conta ser debitado um determinado valor indevido, né? Então, o risco que se tem em fazer uma troca do sistema acaba sendo muito alto, se mantém algumas coisas, né, que foram úteis em um determinado momento, para que a gente consiga ter essa funcionalidade. Então, falando um pouco sobre isso, né, o ciclo de vida, ele vai justamente mostrar para nós que os softwares, né, eles têm um ciclo de vida. E aí, a partir desse ciclo de vida que a gente conhece, né, que a gente começa a conhecer, a gente começa a perceber, né, que existem determinados formatos de que os nossos projetos de software surgem e que são conduzidos, né? Esse codificar e consertar, por exemplo. Pessoal, vocês me interrompam com um áudio, tá? Porque eu não estou vendo a tela do chat, justamente por estar com a tela compartilhada aqui. Mas precisando, por favor, façam essa interlocução. Bom, deixa eu voltar lá. Eu fui ver se eu estava com o microfone aberto, que eu fiquei em dúvida agora. Bom, codificar e consertar, ele é uma sistemática que praticamente para nós ela surge como uma possibilidade de que você codifica e conserta, codifica e conserta. Ela pode ser em equipe ou individual, ela é, digamos assim, a forma mais fácil de se começar a planejar, mas não a mais eficiente, né? Um grande problema que nós temos quando a gente começa a trabalhar com a questão da programação é que os softwares, escutem bem o que eu estou falando para vocês, se vocês já não vivenciaram isso, vocês certamente irão vivenciar. Os softwares acabam tendo um pai e uma mãe, ou um pai ou uma mãe, certo? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente está dentro de uma organização e se precisa de um determinado software, vou dar um exemplo qualquer aqui, nós precisamos de um software para controle, para gerenciamento de eventos que são feitos na nossa organização. O que é um evento? Um evento é quando a gente tem uma palestra, quando a gente tem um mini curso, quando a gente tem um treinamento, quando a gente tem uma capacitação, alguma coisa, um evento qualquer que não seja da nossa rotina de trabalho. Mas nós precisamos controlar inscrições, número de inscritos, se vai ter ou não a limitação de inscritos, quem é que pode participar, quem não pode, quanto tempo de duração, como é que vai ser como é que vai ser dada a presença para essas pessoas, como é que vai ser feita a certificação, como é que eles vão retirar esse certificado, onde é que eles têm que apresentar, enfim, a gerência de todo o evento como um todo. Ok, perfeito. Aí o que acontece? Cai lá na TI essa demanda. A primeira questão que acontece é assim, alguém vai abrir a porta da sala da TI e vai dizer assim, ó, a gente precisa de um sistema para controlar os eventos da nossa empresa. Ponto. Né? Primeiro, não teve uma análise de requisitos, que é necessária e que se faz necessária. Né? Segundo, vamos ter que conhecer um pouco mais o que é esse evento, como é que funciona, quais são os tipos e quem é que vai gerenciar, porque algo que acontece muito é pensar o seguinte, foi desenvolvido o sistema, agora quem cuida é o pessoal da TI. Não, o sistema ele não é da TI, o sistema ele é da organização, ele tem que ter pessoas de outras áreas que façam a utilização e a manipulação dele. Quando a gente fala no codificar e consertar, que é o nosso tópico aqui, ele
pressupõe aquela ação de que a gente vai ter um programador, ou dois, três ali, uma equipe muito enxuta de programação, que vai codificando, mostra o que fez e aí conserta. Mostra o que fez, não está bom, conserta. Mostra o que fez, não está bom, conserta. Então, ele acaba sendo um processo bastante, até não dá para dizer demorado, lento, mas assim, bastante ineficaz sob o ponto de vista daquilo que a gente chama de stakeholders. Alguém falou em stakeholders numa das aulas. Quem são as pessoas interessadas? Eu tenho que saber quem é que gerencia os eventos, eu tenho que saber quem é que faz o controle dos eventos, eu tenho que saber como é que os eventos são controlados hoje, né, para que eu possa fazer o desenvolvimento do software. Por isso que a gente ter equipes e etapas a serem cumpridas se torna um pouco mais interessante, né? Acredito que você tenha encontrado isso dentro da nossa literatura, né? E aí surge, então, né, a partir daí, o que a gente está chamando aqui do 1.7, que é o nosso modelo tradicional, também conhecido como modelo em cascata, tá? Ele é o mais clássico de todos os modelos que a gente conhece. Lá da engenharia de software, vocês já devem ter visto esse modelo. E só para que a gente entenda como ele funciona, olha só, ele tem etapa por etapa, uma etapa leva a outra. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá, pessoal? Uma etapa leva a outra, certo? Sendo que quando a gente chega na parte final, nós podemos retornar para qualquer uma das demais etapas. Então, o que é o modelo de cascata? Ele nos oferece? Ele nos oferece a possibilidade da definição dos requisitos, né, que vai entrar toda essa questão da análise e o projeto do sistema, quer dizer, o que o software tem que fazer, quais são as exceções, né? Qual é a regra geral a ser assistida e quais são as exceções que nós temos que tratar, né? Depois dessas definições, bom, agora a gente já sabe, nós precisamos de um software que faça o controle de eventos. Perfeito. O que é um evento? Como funciona um evento? Quais são as estratégias de evento? Quais são os tipos de eventos? Né? Que tipos de informações externas os eventos necessitam, como divulgação, por exemplo, coisas desse tipo, né? Passamos para a fase do projeto de sistemas, né? Do sistema e do software, né? Que vem como nossa segunda etapa, onde a gente vai começar a fazer uma série de diagramas, uma série de casos de uso, enfim, uma série de desenhos desse software, né, como se fosse a planta da nossa casa, né? Aqui a gente diz que queria a casa, que a gente está dizendo que a gente tem que fazer uma planta para ela, como se fosse a nossa planta da casa. A gente tem que dizer como é que vai ser o banco de dados, como é que vai ser a estratégia da programação, como é que vai ser feita a testagem, como é que vai ser feita a implementação, como é que vai ser feita a manutenção, ou seja, no momento que nós projetamos os softwares, a gente diz tudo o que ele tem que fazer e como isso vai ser feito. E aí sim, aí partindo dessa documentação, surge a etapa da implementação e teste, né? Que na verdade a implementação é justamente o momento da programação em si. Qual é a linguagem que vai ser usada, qual é a técnica, é orientado a objeto, não é orientado a objeto, vai ser uma programação visual ou não? Como é que a gente vai fazer o desenvolvimento? É uma programação web? Hoje em dia é difícil pensar numa programação que não seja web, né? E no nosso curso mais ainda, né? Mas é uma programação web, então qual é a linguagem? Vamos usar o quê? Vamos usar um Java, vamos usar uma outra linguagem um pouco mais dinâmica, enfim. Passado disso, a integração e teste do sistema, né, que a gente então vai começar a verificar se tudo está realmente integrado. O que é integrado? Se o banco de dados funciona como tem que funcionar, se quando um determinado comando é dado por um formulário, essa informação vai para a nossa base de dados, se um determinado sistema, se a parte financeira se comunica com a parte de pessoal, que se comunica com a parte de produção, ou seja, se o software ele se integra como um todo, e para tudo isso a gente tem que ter estratégias de testes, né, para saber se isso está funcionando. E por último, né, dentro desse modelo de cascata aqui, esse modelo tradicional, ele é a operação e manutenção, né, que a gente pode chamar de qualquer outro nome, como implantação, né, a implantação do software, a gente pode chamar de manutenção ou suporte, não tem problema. Mas é o momento que a gente faz a implantação, que a gente coloca ele em operação, e aí a gente acaba tendo, então,
o software em andamento. Lembrando o seguinte, que dentro desse modelo em cascata, olhando nesses requisitos aqui, certinho, bonitinho, um item após o outro, parece que está tudo ok, né? Está tudo bem encaixado, tudo bem delineado. Porém, certo? Nós sabemos o seguinte, que muitas vezes, e é a partir de modelos como esse aqui, 70% das vezes, né, o software, né, 70% do software é desenvolvido após a primeira entrega para o nosso requisitante. Vocês entendem o seguinte, que não adianta você fazer só conversar com o cliente aqui, nessa etapa da definição dos requisitos. O cliente, né, o cliente é quem solicitou esse nosso sistema, quem solicitou esse nosso software, ele tem que estar presente em todas as etapas, né, em todas as etapas. E aí, se a gente só conversa com ele aqui e acha que o que ele falou aqui está tudo ok e só chega lá para fazer a entrega, pode ter certeza que a gente vai ter que voltar para todas as etapas que a gente tem aqui. Por isso que esse modelo, ele retorna. Observe o seguinte, que lá da manutenção nós retornamos aos requisitos do sistema novamente. Nós retornamos ao projeto, nós retornamos à programação, retornamos aos testes, porque justamente esse modelo aqui prevê que a gente possa ter esse retorno para fazer as nossas melhorias, né, dentro do sistema. Ele aqui depois ele descreve cada uma dessas etapas, né, é interessante para nós, até para que a gente entenda, compreenda quais são as etapas que devem ser seguidas em cada uma desses itens aqui, né. E aí surgem, né, novos tipos, aqui ficou uma folha em branco, surgem novas formas, novos tipos de proposições de que a gente possa trabalhar com o nosso desenvolvimento. Uma delas é a prototipação, certo? O que é a prototipação? A prototipação ela é um formato de desenvolvimento de software onde eu já tenho uma prévia de uma programação, mas sem as funcionalidades, certo? Eu tenho um primeiro contato com o cliente, né, com os requisitantes, e aí a gente chama stakeholders, quando eu digo cliente, não é só uma pessoa interessada, eu tenho que saber qual é o setor, quem é o chefe desse setor, quem são os funcionários desse setor, inclusive quem são os estagiários desse setor, quais são as funcionalidades que eu quero para esse software, as funcionalidades que eu quero para esse sistema. Ok, perfeito, entendi. A prototipação, ela prevê, não significa que ela tenha que ser nesse formato, né? Mas ela prevê que a gente já tenha um modelo pronto, que a gente já saia com algo para ser mostrado, muito mais em termos de como funcionará e não de como está funcionando, certo? E aí, dentro da prototipação, né, a gente acaba tendo, claro, a questão dos protótipos, né? Então, o que é um protótipo de um software? Se eu posso fazer um protótipo de um software num PowerPoint, por exemplo, certo? É o melhor? Não, não é o melhor. Mas eu posso fazer. Eu posso mostrar as telas que o sistema vai ter. Dentro do protótipo, eu posso dizer quais são os botões que ele vai ter, quais são as funcionalidades. Ao clicar aqui, o que acontece? Ao clicar em determinado ponto, o que acontece? Como é que os dados vão se comportar na tela? Como é que eu vou fazer toda essa visualização? Enfim, dentro desses itens, né, o protótipo, né, a prototipação, ela acaba sendo para nós uma possibilidade de ter um semi-produto antes de ter o produto final, né? E aí ele trouxe esse desenho aqui para nós, né, que ele justamente coloca isso daqui para nós, né? Ouvir o cliente, quer dizer, a gente ouve o que o cliente quer, a gente constrói o protótipo, né? E o cliente testa o protótipo. Ou seja, eu não gastei toda a minha energia no desenvolvimento do software, mas eu gastei um pouco de energia no desenvolvimento de um protótipo que não funciona, que não faz os cálculos, que não faz as contas, que não vai lá para o banco de dados, né, a informação, que não faz a integração, que não tenho todas as tabelas, mas que eu tenho o mínimo ali para mostrar se é aquilo ali que o sistema funciona. Uma técnica próxima à prototipação que acontece é a gente analisar softwares semelhantes, né? Também é uma técnica que para programação futura, né, para o desenvolvimento futuro, também funciona. Eu posso olhar um software e ver, olha, o que eu preciso é de um software que faça o que esse daqui faz. Só que esse daqui eu não consigo comprar porque é muito caro, ou esse aqui não está à venda porque ele é de outra empresa, coisas desse tipo. E aí, então, eu trago, né, um software semelhante, parecido, para ver como funciona,
e aí eu digo, olha, é isso aqui que eu preciso. E aí se começa um trabalho de desenvolvimento a partir de um modelo pronto. Não é uma prototipação, mas funciona da mesma forma, né? A prototipação, ela também prevê que a gente possa trabalhar nesse um pouco com esse formato, né? Mas ele pressupõe, né, que a gente tenha algo concreto para apresentar para o nosso cliente, para apresentar dentro da nossa ação. O modelo incremental, que ele, na verdade, ele vai fazendo etapa por etapa, né? Então, primeiro eu vou fazer a etapa da gestão de pessoas, né? Dentro da etapa de gestão de pessoas, primeiro eu vou fazer o controle da folha de pagamento. Depois eu vou fazer o controle de progressão. Depois eu vou fazer o controle de aposentadoria. Depois eu vou fazer o controle de, sei lá, de dependentes. Enfim, eu vou trabalhando dentro do software, né, da construção desse software, de forma que eu vou incrementando, né, a cada etapa eu começo uma nova incrementação. E basicamente cada um desses incrementos ele tem o seu ciclo próprio, né? A análise, o projeto, a codificação, o teste, como a gente vê na figura aqui embaixo. Então a gente consegue, né, por esse modelo incremental, fazer a visualização de que há possibilidade de se fazer o software aos poucos, né? Ele vai desenvolvendo aos poucos. Normalmente, né, se começa, né, por um modelo, por um formato que seja mais direcionado a aquilo que é a necessidade primordial, né? Tem um exemplo, nós não usamos aqui no IFE, mas eu acho que tem gente pedindo para entrar. Tem gente, tem softwares, né, que foram desenvolvidos para a rede federal, que foram feitos assim, olha, primeiramente, o que se precisa? Bom, primeiramente, a gente precisa de um controle de materiais, controle de estoque, controle financeiro, por lá desenvolver a parte administrativa. Depois, o que se precisa? Bom, agora a gente precisa de uma parte educacional, para os professores colocarem nota e tudo mais. Aí desenvolveu a parte educacional. E agora, o que se precisa? Bom, agora a gente precisa do controle de extensão dos projetos, dos alunos, dos bolsistas. Então, lá se fez aquela implementação. Ou seja, se começa o desenvolvimento dentro de um determinado item, né, dentro de um determinado, normalmente aquilo que é mais interessante, aquilo que é mais importante naquele momento, mas a gente retorna, né, a gente vai aos poucos incrementando, né, e a gente tem incremento 1, incremento 2, incremento 3 e por aí vai, até que a gente tenha, né, a entrega dos incrementos. Então, eu posso ir entregando o software aos poucos, eu vou entregando o sistema aos poucos e ele também vai ser desenvolvido aos poucos, né? Então, se a gente for analisar dentro dessa dinâmica aqui, a equipe que fez a análise do incremento 1 já pode passar a fazer a análise do incremento 2, porque ela entrou no projeto, certo? E aí, quando o projeto passar para codificação, a equipe do projeto já pode pegar o projeto 2. Então, assim, é uma questão de otimização da equipe, né? Você vai fazendo aos poucos, ainda que você tenha que ter uma visão geral, uma visão do todo, né? Para ser colocado. O Presma ainda, né? Que o Presma é o nosso papa, né? Dentro dessa área de análise de projeto, de software, de engenharia, de software, né? Tudo que a gente for falar de software. O Presma ainda ele coloca um modelo espiral para nós, né? E esse modelo espiral que ele coloca aqui está o desenho do Somerville, mas também está na figura do Presma lá. Ele coloca o seguinte, ó, que a gente tem uma primeira fase, né? Vamos pegar só esse desenho aqui, vamos dividir ele aqui ó, nos 4 quadrantes, tá? Essa primeira fase aqui é a questão dos objetivos, é bem a análise, né? Determinar o que o software tem que fazer, certo? Depois aqui a gente vai fazer a avaliação, né, a análise de riscos, a identificar aquilo que tem que ser prioridade dentro da nossa construção. Nós temos uma fase aqui que vai entrar o desenvolvimento, né? E aqui uma parte de planejamento, que terminamos uma etapa, vamos começar outra. O que ele começa? Ele começa a espiral justamente aqui, ó, nesse quadrante, né, dos objetivos, e ele vai, ó, ele definiu os primeiros objetivos, ok. Fiz a minha avaliação, análise de riscos, né? Fiz protótipo, se eu quis fazer protótipo,
né? Eu fiz um benchmark, né? Eu visitei algum lugar que tenha, que use, né? Visualizei softwares nesse sistema, perfeito, né? Fiz aqui a implementação, desenvolvi, né? Já tem algo mais palpável para mostrar. Aí aqui no planejamento o cliente já testa, né? A gente já começa a botar o cliente nessa fase a verificar se o que foi feito está bom, se não foi. E aí nós recomeçamos a planejar, a redesenvolver, né? Quer dizer, a implementar de uma forma melhorada aquilo que foi. Quer dizer, vamos de novo para os objetivos, para todos os objetivos que foram atendidos, quais que faltaram, enfim, e a gente começa a fazer essa espiral, sempre analisando os objetivos, avaliando riscos, né, identificando, inclusive, alternativas que a gente tem para esse sistema, o desenvolvimento e o planejamento, né, da próxima etapa. Aqui sempre a gente vai ter o cliente junto, né. O legal de trabalhar nesse modelo espiral é que a gente tem que ter um gestor, tá, pessoal? A gente tem que ter um gerente de projeto, a gente tem que ter alguém que esteja com esse sistema, com esse projeto nas mãos. Não dá para ser largado, não dá para ser desvinculado, mas ele sabe qual é o fluxo que tem que acontecer. Olha, agora está na programação, e na programação, e aí, como é que foi? Tal, beleza. Agora a gente vai fazer a demonstração para o cliente vai lá, olha, testa, aí dá lá, sei lá, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, depende da complexidade do software. Foi feito lá, olha, tá legal, funciona essa parte, mas o layout aqui não tá bom, o pessoal não conseguiu se adaptar, as nomenclaturas não estão corretas, a gente faz tudo certo, no final não grava a informação, o cliente participou ali do processo, ok? Se replaneja e se recomeça uma nova etapa, né? É o modelo espiral, né? Então, ele nos traz esses desenhos que nos ajudam a entender um pouquinho o que são essas fases, né? E aí, claro, por fim, né, ele trata das ferramentas case, que eu acho que não está aqui ainda. Interação ativa no processo de engenharia de requisitos. Aqui ele nos traz aqui bastante interessante também de como se faz a análise de requisitos, né? A própria validação de um requisito, né? Se ele é válido, se ele não é válido, de como a gente vai explorar bastante esse ciclo dos requisitos. E por último, né, a questão das ferramentas case, que eu não estou achando ela aqui, acho que até já passei. Não, aqui. Das ferramentas case, que na verdade elas são, né, ferramentas que vão nos ajudar a trabalhar com o desenvolvimento, inclusive com a distribuição de tarefas, com a distribuição de tempo, com a distribuição dos cronogramas, que a gente consiga, de certa forma, fazer com que haja, né, uma integração, uma integridade em tudo isso, né, para que a gente consiga, de fato, ter o nosso projeto de software aí um pouco mais bem encaminhado. E que, na verdade, a gente não quer um software eterno, a gente não quer um sistema eterno, mas a gente quer um sistema que possa ser reinventado, não? Um sistema que possa se reinventar, como foi o caso daquilo que nós falamos do Word, por exemplo, que o Word começou, né, lá no WordStar e foi evoluindo, e hoje nós não temos mais o WordStar, ele já teve um fim, né? Talvez se a gente encontrar algum WordStar funcionando é muito mais por uma questão de curiosidade ou de um museu da informática, mas não mais para utilização de fato. Mas a gente não quer softwares eternos, mas a gente quer softwares que trabalhem bem dentro dos requisitos que foram levantados, né? Por isso, uma boa análise de requisitos, né, uma boa análise do negócio, ela faz uma diferença muito grande na hora que a gente vai desenvolver, que a gente vai implantar um sistema, né? E pensar em módulos, pensar em integração, pensar nessas ações, faz com que a gente tenha, né, uma diferenciação em relação a essas ações. Agora eu queria, aqui tá o desenho, né? Passei demais, ó, aqui, o desenho das ferramentas case, que na verdade utiliza tudo o que a gente está
trabalhando, só que a gente tem um campo central, né, que normalmente é um software, né, é um software que vai nos auxiliar dentro desse desenvolvimento. Enfim, a gente tem um software que nos ajuda, né, a controlar o desenvolvimento desse projeto. E aí a gente pode, né, certo que iremos, dentro do decorrer do semestre, estudar algumas ferramentas só para que a gente tenha noção de como elas funcionam, né, e que elas não é uma ou outra, né, existem várias e que nos ajudam a trabalhar para essa ação. Agora eu queria ouvir de vocês um pouco, né, o que vocês acharam do texto, o que vocês conseguiram fazer essa leitura, conseguiram perceber mais ou menos da mesma forma que eu percebi aqui, alguma coisa a mais, algum item a mais para ser complementado? O que tu acha, Eduardo? Oi? Não, sobre o... Eu tava com o microfone aberto, agora que fui me tocar. Sobre a leitura ali, eu achei bem interessante os modelos. E essa evolução ali que mostra alguns em desuso e também mostrou os que estão em uso atualmente ali e dá uma explicada sobre onde utilizar cada um. Achei bem interessante isso ali Isso, mesmo. é bacana, né? O Pressman, uma das coisas boas do Pressman é que ele mantém os textos dele atualizados, né? Na verdade, a própria literatura dele, que surge lá na década de 90, ele já vai atualizando, ele mesmo vai mudando, né, os conceitos e trazendo as novas roupagens. Pessoal, um detalhe bem importante que eu me esqueci de falar ali na hora que estava falando dos textos. Todas essas formas de trabalho, tá? Todas essas formas de trabalho, elas são válidas, porém, não significa que a gente tem que escolher uma ou outra. A gente pode escolher duas, três, quatro, certo? Eu posso ter um modelo espiral que eu trabalho com prototipação, certo? Eu posso ter um modelo espiral que também trabalhe com a questão ali do ciclo de vida clássico, né? Então, assim, Eu ia comentar um pouquinho, desculpa interromper, mas eu ia comentar só um pouquinho que não dá para, vamos dizer assim, definir uma melhor, qual que é a melhor, porque cada uma se aplica a uma coisa, e mesmo assim, dá para, numa aplicação, dá para englobar várias, né? Que elas interagem entre si. É isso daí. Então, quer dizer, o fato de ter esses modelos, vamos dizer assim, eles são basicamente para nós nortes, certo? Norteadores. Eles não são absolutos. Não quer dizer que eu não possa utilizar um ciclo em espiral e um protótipo ao mesmo tempo, né? Eu posso ter protótipo dentro do modelo de cascata. Então, o que vai dizer, e aí vai depender muito da nossa habilidade, da nossa destreza, é nós sabermos o resultado que nós queremos e o caminho que a gente vai chegar até ele, né? Então, isso vai dizer como é que nós vamos desenvolver o nosso software, como é que a gente vai desenvolver a nossa ação em si. Então, a gente buscou esse texto, a apresentação todo mundo conseguiu fazer, todo mundo conseguiu postar lá. Está aberto até Eu hoje tô fazendo. Está aberto até hoje às 23h59, tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma complementação sobre esse texto? Não? Chegou a falar sobre um exemplo de ferramenta case? Assim, Valdir, a gente tem algumas que a gente utiliza dentro da computação, o Rational Rows, mas assim, essa já está até meio em desuso já. Mas algumas ferramentas eu esqueci o nome agora que a gente usava lá em Santa Maria, mas que fazia o controle. Eu vou listar elas para nós, tá? Tá, Valdir. Mas assim, ó, todas essas ferramentas, não sei se vocês chegaram a trabalhar com a Rosana, algumas ferramentas de fazer diagramas, por exemplo, algumas ferramentas de fazer fluxogramas. Não sei se chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido?
Sim. Sim, são ferramentas case, né? Elas são muitas, né? Não existe uma ou outra, né? Se a gente for parar para pensar, tem uma, eu não, acho que nem se usa mais, mas o Project, ele é uma ferramenta case, né? Ele pode ser usado para outras coisas também, mas ele também ajuda a fazer ali o controle do tempo, das pessoas, das atividades. Tem uma que a gente usava muito lá em Santa Maria, que agora me fugiu o nome. Não é Troll, esqueci o nome dela agora. Mas ela é uma ferramenta também assim para controle de processos, né? É uma ferramenta que você coloca ali os processos que tem que ser, só que tem que ter clareza, né? Quem for fazer a dinâmica ali tem que ter clareza do que precisa ser feito, o cadastrar esse precisar ser feito, colocar os responsáveis e o prazo. E aí a dinâmica de como vai ser isso trabalhado, né? Mas existem várias, inúmeras ferramentas case aí que nos ajudam. E aí eu vou trazer algumas listagens para nós, até para a gente estudar. De repente a gente dividir a turma em grupos, duplas ou trios, para que cada um apresente uma ou outra para a gente poder trabalhar. Mais alguma, pessoal? Bom, a ideia, então, da semana passada para essa era que a gente fizesse esse estudo. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui, só para a gente fazer a visualização, tá? Para a aula que vem, tá, pessoal? Para a semana que vem. Deixa eu ver onde é que está aqui o meu. Está aqui no Siga. Para a aula que vem, eu disponibilizei para nós. Meu computador não está dos mais. Deixa eu desativar a edição aqui que fica melhor. Eu disponibilizei para nós um material a respeito de qualidade de software, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho o que é a qualidade de software. Dentro desse, ele não desativou. Dentro dessa ação do que é a qualidade de software, eu coloquei um material para que a gente tenha acesso, né, para que a gente consiga ter também essa leitura, essa ação. Esse material que foi desenvolvido junto com a professora Rosana, né, então, que também é uma estudiosa da área, né, para ser colocado. E eu peço para que a gente, então, monte um infográfico, tá? O que é um infográfico? Na verdade, um infográfico ele é bem menos que uma apresentação. É só para a gente dinamizar os conceitos, os conteúdos que estão ali dentro. O material que fala aqui sobre a qualidade de software, ele nada mais, nada menos é do que trazendo alguns conceitos aqui sobre o que a gente vai trabalhar. Então, ele vai falar sobre a introdução deixa eu voltar aqui. A introdução ao contexto da qualidade de software, a uma visão de qualidade, uma divisão do que é uma visão popular, do que é uma visão profissional. Só para a gente ter uma ideia, assim, quando a gente fala em qualidade de software, para muitas vezes qualidade é algo muito subjetivo, né? Para mim é bom, para o outro não é. Mas a gente está falando aqui de uma divisão, de uma visão popular do que é qualidade, de uma visão profissional, o que é a qualidade para nós. Basicamente, vai surgir para nós aqui a questão de que um software que tem qualidade é um software que faz, né, de forma satisfatória todos os requisitos que foram levantados, né? Isso é qualidade, tá? Podemos aumentar a qualidade, podemos, né, diminuir qualidade, né? Então, ali, quais são as características da qualidade dos produtos de software, qualidade no processo de desenvolvimento, né? A melhoria no processo de software e introdução a modelos de maturidade, tá? Então, esse material aqui, ele tem, embora seja slide ali, né? Seja slide, ele tem bastante material escrito, até para que a gente possa se aprimorar, se apropriar, né, dos conceitos que são trabalhados ali. E quando eu peço um infográfico, na verdade, um infográfico é um grande desenho, tá? Vocês vão fazer, não é uma apresentação de slides, até porque essa já está aqui, mas eu quero um grande desenho que vocês coloquem essas grandes áreas e aquilo que é melhor relacionado para ele. Se vocês precisarem de uma dica de... Pode ser o Prezi, professor? Pode ser o Prezi. Mas lembra o seguinte, não é para te reproduzir os slides daqui no Prezi, tá?
Não é para reproduzir os slides aqui no Prezi. O Prezi é uma ferramenta que ajuda a fazer infográfico. Se vocês quiserem utilizar, tem o Canvas, não sei se alguém usa. O Pick2Chart também é uma ferramenta que dá para usar, que nos ajuda, né? Que ajuda com o que a gente faz. Então, vocês podem escolher o software que vocês querem fazer, certo? Se vocês procurarem lá no Google software para infográfico, vai chover de coisas. Pode ser o Prezi, não tem problema. Pode ser o Canvas, pode ser o Pick2Chart, pode ser qualquer um outro, tá? Pode ser até o PowerPoint, desde que então seja um único slide com todas as informações. Não sei se vai ficar legal, mas é um grande desenho que tem as informações principais ali do que foi trabalhado. A ideia, então, é que a gente também explore um pouquinho desse texto, tá? Que a gente explore um pouquinho dessas informações que estejam ali, e a partir disso, então, que a gente consiga fazer as nossas ações. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, se vocês não têm mais nenhuma questão, enfim, bom, de qualquer... Eu vou criar um grupo para nossa turma, tá? Eu vou criar o grupo e eu vou botar o link de acesso lá no Siga. Eu acho que facilita para a gente conversar também. Precisando, eu estou à disposição de vocês, tá? É só entrar em contato que a gente vai conversando, certo? Mas a ideia é que você sempre tenha alguma leitura, algum material para produzir, enfim, até para a gente se apropriando, porque essa disciplina também ela chega a ser bastante teórica, assim, né? Certo, moçada? Perfeito. Feito, então, gente. Estou à disposição de vocês. Caso não tenham mais nada, né? Estamos aí para a quarta que vem. Isso então, boa noite. Feito, Lucas. Boa noite. Noite. Boa noite. Noite.